Sério, cara, por que você continua fazendo o que você tá fazendo, sendo que você não tem resultado nenhum, você não chega em ninguém, e quando vai bem você tem 20 visualizações, 30 visualizações. Quando você vai bem, você vende 2, 3 exemplares. Quando você vai muito, muito bem, suas músicas chegam em 20, 50, 60 pessoas. Por que você continua? Cara, isso não vai te levar a nada. Sério, para pensar. Você desperdiça um tempo gigantesco que você poderia estar curtindo com seus filhos, com a sua esposa. Você podia estar planejando sua próxima viagem. Você poderia estar focando em fazer dinheiro, em qualquer coisa que vai te levar a algum lugar, e você continua aí fazendo essa coisa que queima no seu coração de fazer, na expectativa de um dia isso monetizar e te dar algum retorno financeiro. Só que você continua fazendo, mesmo vendo que isso é inútil, e que algumas vezes a pessoa que está do seu lado e que precisa do resultado imediato das suas ações, por exemplo, tem conta para pagar, por exemplo, tem que colocar comida na mesa, por exemplo, você está devendo, cara. Por que você está gastando o seu tempo numa coisa que não está trazendo nada de retorno? A resposta, cada um tem a sua. Esse vídeo eu tô falando diretamente para mim, mas eu acredito que sirva para qualquer pessoa que faz uma coisa sem entender inteiramente o motivo de fazer. Faz porque é algo que toca o seu coração e queima, e você sente uma necessidade gigantesca de falar, de fazer, de colocar no mundo, e continua fazendo, apesar dos resultados, apesar da recepção, apesar de tudo. Você continua fazendo. E faz bem a gente se questionar de vez em quando o porquê que a gente está fazendo o que está fazendo. Até aquilo que bota dinheiro na mesa, por que você continua fazendo o que você está fazendo? Cara, eu odeio o meu emprego, é horrível, é péssimo, e os clientes não me respeitam, e às vezes eles julgam que eu estou cobrando muito caro, e sabe? Por que você continua fazendo o que você está fazendo? Esses alunos não me respeitam. Esses pais acham que os filhos deles são uns anjinhos, e quando vem na reunião só aponta o dedo na nossa cara e fala que o problema está na gente. Por que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo? Eu conserto o carro e o cara sempre vem falando: não, mas só deu problema nessa peça aí depois que você botou a mão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tenta explicar, mas continua levando desaforo, porque você continua fazendo o que está fazendo. Ah, é porque eu tenho conta para pagar. Por muito tempo eu levava o meu trabalho dessa forma. É porque eu tenho conta para pagar, é porque eu tenho uma família para sustentar, é porque sim, é porque é o que eu sei fazer. E era sofrido, era péssimo, era horrível, eu odiava cada segundo da minha vida. E ao invés de eu odiar somente o trabalho, eu odiava a minha vida como um todo, porque o trabalho tomava a maior parte, era 1/3, porque o outro terço eu estava dormindo e no outro terço eu estava exausto. Então eu passei a odiar a minha vida, e eu dormia, só dormia. Eu chegava em casa e eu não tinha força para nada, então eu só queria dormir. E dormir é fugir do que precisa ser feito. E enquanto eu dormia, eu era atormentado por pesadelos, porque algo, talvez no espiritual, talvez dentro de mim, tentava me chacoalhar e falar: cara, acorda, você tem coisa para fazer. E eu fugindo. Aí tudo mudou quando eu entendi que eu não faço somente o trabalho braçal que eu vendo aos meus clientes. Eu brinco às vezes com os meninos da loja, os outros técnicos, que algumas vezes a
gente não vai ganhar nada de dinheiro, né? Vai sair, vai atender o cliente e não vai trazer um centavo. Só que existe um motivo pra gente ter ido exatamente naquele cliente, naquele momento, naquela hora. Pode ser para confrontar, algum confronto que o cliente está precisando, porque às vezes eu já teve caso de eu passar o orçamento e o cliente tipo quase cair para trás, fala: você tá ficando louco? E talvez o fato de eu não ter me ofendido, o fato de eu não ter argumentado, o fato de eu simplesmente ter pegado a minha mochilinha de ferramenta e falado: o orçamento tá aí, eu estou me retirando, foi talvez um enfrentamento que ele estava precisando ter. E já teve caso de eu chegar no cliente, e não tem problema nenhum no aquecedor. E ela fala: não, tem problema, toda vez que eu vou usar ele não funciona. E quando funciona ele dá um estouro. Chega lá, todas as vezes que testa, funciona belezinha, maravilhosamente bem. Nem a revisão ela quis fazer, precisava fazer, aquecedor a gás precisa de revisão anualmente. Mas o fato de estar resolvido o problema e mostrar pra ela que estava tudo certo, acalmou o coração dela. E depois disso, enquanto a gente testava outras vezes o aquecedor, ela fez um café, ofereceu umas bolachas pra mim e pro ajudante que estava comigo no dia. E a gente teve uma conversa muito, muito, muito profunda sobre a profissão dela. Ela era psicóloga e ela estava desanimada da vida, ela estava desanimada dos pacientes, ela estava desanimada do país. E nessa época eu estava com uma energia tão elevada que eu acredito que ao término dessa conversa ela saiu com a energia mais elevada também. Então às vezes o nosso trabalho nem é para fazer dinheiro, às vezes é para erguer uma pessoa que está caída. E não precisa ser diretamente, tipo, você conversar com a pessoa ou ouvir a pessoa. Às vezes é só um bom dia sincero, olhar no olho da pessoa e falar: bom dia, eu desejo um excelente dia para você. Às vezes só isso, você pode acabar salvando uma vida. E eu levo todos os dias, quando eu chego no serviço, por pior que esteja o meu humor, eu tento ao máximo lembrar que o meu trabalho não é só fazer dinheiro. O meu trabalho é levar solução aos clientes, e às vezes nem é a solução que ele está precisando no momento, às vezes é uma solução que ele nem sabia que ele estava precisando, de um problema que ele nem sabia que estava carregando. Atenção. Uma vez eu dei atenção para um cliente, um idoso, e até hoje eu mantenho contato com ele. Ele é mais amigo meu do que cliente, e nós somos amigos, o senhor Antônio, e eu tô sempre, que possível, né, visitando ele, tomando um café com ele, e às vezes ele me convida. Então, sabe, nasce amizades muito boas. E ele conta muitas histórias, ele conta da vida dele, como ele tem 80 e tantos anos, eu acho que é 84. Ele me conta muitas histórias que pra mim é muito útil, porque se um dia eu voltar a escrever ficção, é tudo um arsenal, né, que a gente fala. É um arsenal de informação e bagagem pra gente acrescentar nas obras e construir personagens cada vez mais profundos e humanos e verdadeiros. Então é isso que eu quis trazer pro vídeo de hoje. Acho que ficou bem aprofundado. Lógico, não dá para aprofundar tanto quanto eu gostaria em 10 minutos, mas vou prosseguir assim, embora uma das inscritas do canal tenha pedido para fazer vídeos mais longos. Eu continuarei fazendo, mas serão em forma de vlog e algo mais sentado, assim, dedicando inteiramente ao vídeo que eu estou fazendo, porque enquanto eu estou aqui ao longo do dia dirigindo, é muita coisa, é muita informação, então nem sempre eu consigo seguir a linha de raciocínio. Então eu acabo me perdendo um pouquinho, mas às vezes eu volto em 10 minutinhos, é mais difícil eu me perder. É isso, eu vou ficando por aqui. Se curtiu, curte, compartilha com aquele conhecido seu que está precisando ouvir essas palavras. Comenta alguma coisa aqui embaixo sobre o vídeo, ou algum pedido de assunto que você queira que eu aborde nos vídeos futuros, e se inscreve no canal. Eu agradeço e até a próxima.